Flamengo contra o Galo em Belo Horizonte, ao vivo na Globo, depois de renascer. Vou falar com o Rodrigo Rocha. Rodrigo Rocha me ouve, já vi que está me ouvindo para trazer as informações desse jogão de logo mais. Tudo bem, Rodrigo? Fala, Escobar, tudo ótimo, te ouço muito bem, amigo. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Globo Esporte. Jogaço mesmo, primeira vez que o Flamengo enfrenta o Atlético aqui na casa do Atlético, né? Ano passado o jogo tinha sido no Independência, 35 mil ingressos vendidos para hoje já. Nesse jogo do ano passado foi quando o preparador físico do Sampaoli agrediu o Pedro. Vocês lembram disso? O Pedro, inclusive, hoje um dos prováveis reservas do técnico Tite, que deve ir ao campo com o goleiro Rossi no gol, o Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Meio de campo com novidade, olha aí, Alan, Gerson e Pulgar voltou da Copa América com a seleção do Chile e deve começar jogando. Bruno Henrique, Luiz Araújo e aí o Carlinhos, não é com 12 que o Flamengo joga não, é Carlinhos ou Pedro, porque o Pedro teve um desgaste físico, foi detectado isso, então Carlinhos deve aparecer como centroavante e o Pedro começa no banco de reservas. Mas apesar disso, a fase dele é muito boa, né? 26 gols na temporada, o Juliano Lima contou sobre isso pra gente. É sucesso entre todas as idades. Até para quem ainda está aprendendo a reverenciar o Pedro. Pedro! É do Flamengo! Eu vejo no Pedro alguém como eu, que é apaixonado pelo Flamengo, pelas nossas cores. E isso, não só ele ser um craque, mas é essa parte mais sentimental mesmo também. Por isso, a Yane teve a ideia de homenagear o Pedro com um bandeirão no Maracanã. Ela organizou vaquinha pelas redes sociais. A bandeira ficou pronta em menos de uma semana e coloriu o Maracanã contra o Cruzeiro no último domingo. Foi incrível, vou levar para a minha vida toda. Ter uma bandeira na arquibancada significa que você atingiu um patamar de idolatria. E eu sentia que faltava esse acolhimento da torcida com o Pedro. Uma relação construída ao longo de 254 jogos e 131 gols. Atenção, Pedro, que golaço, meu Deus! Pedro chegou ao Flamengo em 2020 e mesmo na reserva fez gols importantes na campanha do título brasileiro naquela temporada. Ao longo do tempo, as poucas chances como titular incomodaram o atacante. Em 2022, o Palmeiras tentou contratar Pedro, mas o Flamengo recusou a proposta. Logo depois, com a chegada do técnico Dorival Júnior, hoje na seleção, Pedro virou titular ao lado de Gabigol. Com eles, juntos, o Flamengo conquistou a Copa do Brasil e o tricampeonato da Libertadores. Pedro foi artilheiro e eleito o melhor jogador da competição. Ele terminou a temporada convocado por Tite para defender a seleção na Copa do Mundo do Catar. No início do ano passado, Pedro herdou a 9 que era de Gabigol. A nova camisa caiu bem no atacante. Ele foi o artilheiro do time na temporada. 35 gols. Só que 2023 foi um ano turbulento para o Flamengo e para o Pedro. O atacante se recusou a aquecer depois de ficar na reserva na vitória sobre o Atlético Mineiro em Belo Horizonte e foi agredido no vestiário por Pablo Fernandes, preparador físico da comissão do então técnico Jorge Sampaoli. Hoje, o Flamengo enfrenta justamente o Atlético Mineiro, com muito mais tranquilidade agora sob o comando de Tite. Não faltam reverências para o artilheiro do Brasil com 24 gols. Artilheiro do Brasileirão com 6 e definitivamente protagonista do Flamengo. Sim, cara, eu acho que lá pra frente é essa história do Gabigol, que tá muito, cada hora esquenta mais, né? Principalmente o Abel dando um aval, né? Vamos ouvir então o que disse Abel Ferreira sobre uma possível ida de Gabigol para o Palmeiras. Se a Leila te perguntasse, Abel, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, te interessaria com um trabalho ali para tentar contratar? Hoje ele pode assinar um pré-contrato. Qual seria a sua resposta para presidente do Palmeiras? Olha, ela sabe aquilo que eu penso, mas eu também já vos disse aqui e vou ser coerente com aquilo que eu tenho feito aqui. Eu não falo de jogadores de outros clubes. Esse é
é um problema que não é meu, se não é um problema que não é meu. Eu, como te disse, estou muito contente com os que nós temos aqui. Não conto receber mais reforços, até porque os reforços custam muito dinheiro. Mas eu também disse aqui publicamente para a Leila não vender nem o Estevão, nem o Hendrick, nem o Luís, e ela vendeu. Não quero estar a alimentar uma novela, porque isso às vezes há muitos jogos por trás e eu não acho que os meus jogadores mereçam isso. Os meus jogadores conhecem-me, sabem qual é o meu perfil, sabem quais são os valores que eu tenho incutidos dentro do nosso grupo. Um jogador de futebol é muito mais do que aquilo que nós vemos dentro das 4 linhas. E pronto, não me vou alongar muito mais do que isso, dizendo só que não é nosso jogador, não vou falar desse jogador. A única coisa que te vou dizer é que conto com os 3 que tenho aqui, o Luigi, o Rony e o Lopes. Bom, o Pascoal já trouxe a informação desde o começo da semana de que o Abel deu a Leila o aval para a contratação do Gabriel. A gente começou um debate aqui ontem que eu acho que vale retomar, até porque não deu tempo de falar exatamente tudo sobre isso, mas quando ele fala ali dos valores, dos jogadores saberem do que tem que entregar além das 4 linhas, eu fico com uma dúvida muito grande do quanto o Gabriel encaixa nesse perfil. Me parece ser contraditórias. Se você levar em conta o último ano do Gabriel, o último ano e meio, eu sou obrigado a concordar com você. Mas se você lembrar de antes disso, a gente vai ver que é uma outra situação. O Gabriel apagado? O Gabriel sem ser uma estrela? O Gabriel sem chamar o holofote pra ele? O Gabriel sempre foi estrela. O Gabriel... Desde a base do Santos. Eu nunca vi. Mas qual é? O Dudu não é estrela? Não. O Everton, não, jogador de impacto. Igual o Gabigol, o Everton não é. Puxa não. vida. Não é. O que eu penso a respeito disso? O Gabriel, se não me falha a memória, o treinador que dirigia o JJ, ele adorava o JJ. Sim. Né? Por quê? Era direto, objetivo, fala na cara. Entendeu? Ele vai se... é a minha opinião. Eu não sei se a torcida do Palmeiras gosta ou não da ideia de ter o Gabriel Barbosa. Essa é uma questão. Mas eu tenho certeza, olhando pelo perfil do Gabriel e olhando pelo perfil do treinador, que eles vão se dar muito bem. Mas você acha... Ele falou ali, tem uma declaração dele falando meio que do extracampo ali, que ele tem que se enquadrar para além das 4 linhas. Acho que ele passa um recado ali já também. Isso conversa, né? Você vai falar em conversa? Eu falo pra vocês sempre, fica vermelho 5 minutos, manda amarelo a vida inteira. Fala pro jogador que você quer dele, e se fizer aqui, seja claro, objetivo. Antes de contratar, você quer vir? Legal, mas aqui é assim, te interessa? Não, professor, pra mim não vai dar. Sabe o que eu fico pensando? É bom que seja claro, é bom que seja objetivo. O que, dona? Eu entendo, por exemplo, o Gabigol ter o interesse de trabalhar com um técnico como o Abel. Claro. Isso motiva, é um grande técnico e o projeto do Palmeiras também é um projeto muito forte. Mas se a gente for analisar o perfil das contratações do Palmeiras na era Abel, ia sair um pouco desse padrão. Sim. Porque o Gabigol, para mim, ele é a grande estrela que tem no futebol brasileiro. Eu falo da forma como ele se porta. Ele é uma estrela. E é difícil você administrar isso. Gera um problema, tá gerando no Flamengo. Ou não tá gerando? Tá gerando um problema no Flamengo. Ele Como já foi muito bom pro Flamengo, gerou um problema pro Flamengo quando o holofote saiu dele. O Gabigol, ele desde que foi moldado na base do Santos, ele já era uma estrela. Ele tá acostumado com esse tipo de tratamento. Então, assim, o Palmeiras contratar um jogador como o Gabigol nesse perfil, fora também das 4 linhas, ele romper com um padrão de contratação. Por exemplo, o Palmeiras já teve a possibilidade de contratar outras estrelas, até internacionais. O Cavani, por exemplo. Não veio. O Hulk só faltou pedir pra jogar no Palmeiras. Então, eu fico só com esse... não veio pro Palmeiras por uma questão de contrato. Do acerto financeiro. Porque o Hulk é uma questão diferente. Tá, não é porque ele não quis, é porque não chegou... É porque não chegou naquilo que ele imaginava. Aí é uma outra situação. Do Gabriel, eu tenho só a minha impressão, hein? Porque eu posso estar completamente errado. E eu vou me socorrer do Zinho, que dentro do campo jogou com muitas estrelas.
Com tantas estrelas que o Zinho pode até contar, dá para contar, perder a conta nas mãos, né? Para contar com quantas estrelas ele jogou, inclusive no Palmeiras. Sim. Eu juro, confesso para vocês, eu não vejo problema nenhum eu não sei se a torcida vai gostar, não vai gostar, esse é um outro problema, é uma coisa assim. Eu vejo da seguinte forma, você tem que falar para a pessoa, se você vai contratar um cidadão, contratar um jogador, você tem que falar para ele o que você precisa dele, o que você espera dele, e se ele está pronto para cumprir aquilo. Se ele estiver pronto para cumprir os requisitos que você imagina, se caminha no negócio. Porque tem que falar antes. E o Abel é de falar. O Abel não é de ficar esperando o que vai acontecer. O Abel se posiciona. A presidente do Palmeiras é de se posicionar claramente. Veja o caso do Dudu. Um posicionamento claro e objetivo do que ela esperava. Né? E acho que esse plano claro e objetivo vai seguir caso o Palmeiras contrate o Gabriel. Tudo é no plano do caso contrate. Sim, claro. Que existem clubes interessados do exterior, não sei se ele vai para lá, se ele vai ficar aqui, se o Palmeiras vai... O que eu sei é que o Abel deu o aval para a Leila caminhar com o negócio. Se vai fechar ou não, é um outro problema. Aí é outra história. Mas aí, Zinho, eu acho que seria desafiador para os dois, assim. E a gente tocando no nome do Dudu, ainda me vem uma outra coisa. Dudu precisou reaprender a como ser estrela dentro de um coletivo. Se chega o Gabriel agora, ele não pode chegar maior que o Dudu. E aí tem vários aspectos. Maior no campo, maior no salário, maior com holofote. Então eu acho que seria desafiador tanto para o Abel quanto para o Gabriel. Não que não possa dar certo, mas existe um desafio. Muito, muito. Olha, assim, eu confio muito nas informações do Pascoal, mas claro, olhando todos os anos de trabalho do Abel Ferreira, característica do elenco, perfil do grupo, o comprometimento que os jogadores têm com a visão e a metodologia de trabalho do treinador, as declarações do treinador em todas as coletivas e como o time joga. Seria muita surpresa para mim essa negociação acontecer. Eu não vejo o Gabigol encaixando em nenhum desses pontos. Peraí, ele é muito bom jogador, isso que é o mais importante. Não duvido disso, muito bom jogador. Não está vivendo esse grande momento de muito bom jogador. Mas é muito bom jogador. Só que no melhor momento dele no Flamengo, existiu um encaixe para o estilo de jogo dele aparecer. Eu não vejo o Abel mudando o sistema de jogo que o Palmeiras tem hoje para jogar para o modelo, para o estilo de jogo do Gabigol. Ele citou aí os atacantes que ele tem. Vê como joga o Flaco Lopes e o Rony no esquema de jogo do Abel. Não vejo, a não ser que o Gabigol, pelo momento que vive, que não é bom, quase que assim, pode ir, ver o clube que te quer, assim, abriu as portas e pode sair, só que paga uma compensação. E se não for agora, no final do ano ele tá livre, escolhe para onde que ele quer ir. Ou seja, porque o Gabigol acho que não aceitou a proposta que o Flamengo fez para ele. Proposta de 50% de aumento, um ano de contrato, Tetra, não agradou. Não agradou. E assim, olhando, então ele quer o quê? No mínimo 2 anos de contrato e com um aumento significativo. Não, o valor ganharia não foi mais o que pegou, hein, Zinho? O valor para ele estava ok. A questão foi o tempo de contrato, porque ele entende que ele com 28 anos ainda teria direito, entre aspas, obviamente, a um contrato mais longo, principalmente pelo que foi feito com o Bruno Henrique. Não, e ele está no direito dele. Conquistou tudo no Flamengo, ganhou muito. É importantíssimo na história do Flamengo, está no direito dele de saber o que ele merece ganhar. A gente não vai entrar nesse debate aqui. Ele está certo de buscar o melhor para ele. Estou dizendo que assim, o momento não é o propício para ele exigir, porque ele não vive esse grande momento dentro do elenco e está até com a torcida também, ao reconhecimento. Enfim, eu estou indo pela declaração do diretor de futebol, do vice-presidente de futebol. Me parece que as portas se fecharam no Flamengo. Isso não quer dizer que não mude ali na frente. Futebol, já vi de tudo. Eu estou falando no Palmeiras.
ele chegar com um salário altíssimo, maior do que todos os jogadores que o Palmeiras tem. O treinador acabou de falar que o Palmeiras não tem dinheiro para contratar 20 milhões, 15 milhões, 10 milhões. Então é um contrato de no mínimo 2 a 3 anos, que colocando a verba dá um valor desse, e sendo que ele não chega como titular absoluto no Palmeiras. Nesse momento, o Gabigol não chega como titular absoluto. Ainda mais com o Dudu recuperando e com o Felipe Anderson estreando. Vai ter que brigar pelo espaço com o Rony, com o Flaco Lopes, com o Felipe Anderson, com o Gabigol, com o Dudu, entendeu? Então, assim, é uma situação complicada. Eu olhando para a administração de elenco de clube financeiro, não sei se é uma boa para o Palmeiras, não. O Palmeiras Vamos ver. É o Palmeiras do Abel Ferreira. É isso. Ele é o protagonista. E os jogadores que hoje são ídolos muitos deles foram moldados pelo Abel Ferreira. O Rafael Veiga hoje tem outro tamanho. O Zé Rafael tem outro tamanho. Gustavo Gomes. O Dudu já era grande. Já era grande. Até foi mais protagonista antes do Abel. Exato. Mas também teve momentos importantes com a camisa do Palmeiras. Eu acho que o elenco precisa de um camisa 9. Mais confiável, que solucione e que decida jogos. O Gabigol poderia entregar isso, mas você tem que analisar uma contratação pelo pacote. Sim. Repito, eu acho que seria uma contratação que poderia dar um retorno técnico, mas ao mesmo tempo é uma contratação que pode desalinhar esse espírito e essa metodologia do jogo coletivo, do que é o Palmeiras. Poderia ser também um problema para ele administrar. Eu não sei se o Abel quer esse problema para administrar. Ou é à toa que o Palmeiras consegue, ano após ano, tá sempre brigando por título e ganhando taça grande. O Zinho falou, né? Alguém teria que se adaptar profundamente. Ou o Gabriel ou o elenco do Palmeiras. E eu nem acho que dentro do campo seria um problema pro Gabriel essa adaptação. Ele já jogou atrás do Pedro no Flamengo e ele já foi o centroavante, ele já trocou de lugar com o Bruno Henrique. O que me causa mais curiosidade de ver como as coisas se encaixariam é o que não permeia o futebol. Em 2019, por exemplo, o Bruno Henrique foi o melhor jogador da Libertadores, eleito o melhor jogador da Libertadores. Quem é o símbolo da conquista do Flamengo na Libertadores? Os 2 gols da final. Não só por isso. Mas se fala que aquele Flamengo é o Flamengo do Gabigol. Aquele é do JJ. Ah, mas falam que é do Gabigol. O Flamengo é do JJ. É o príncipe rubro-negro. Desculpa, é o Gabigol. Desculpa. Não é? Aquele time todo mundo rotula como o Flamengo do JJ. Tem mais títulos que derrotas. Aquele time campeão da Libertadores com o JJ, para mim, é o time do treinador. Aquele é o time do treinador. Sim, Pascoal, mas o que eles querem dizer é assim, que dentro de campo tinha um protagonista ele eleito pela imprensa, pela torcida, o ídolo era o Gabigol. Mas o eficiente era o Bruno Henrique. Pois é, mas ainda ele também assim jogou os muito, holofotes estavam no Gabriel. Entendeu? Acho que porque ele faz os 2 gols da decisão. Não, mas o Gabigol jogou muito em 2019. Jogou, claro que jogou. E muito gol. Nesses 2 gols da decisão, eu estava ao lado do Zinho com muito prazer na decisão da Libertadores da América naquele dia. A gente vê, o Gabriel, se você quer saber, o Zinho, a gente conversando ali no paralelo, a gente fala assim, o Gabriel hoje não tá o Gabriel. Não, meus comentários era que ele não estava bem no jogo. E não estava mesmo, não. Os 2 zagueiros, né? O zagueiro do River, o Pinola, o carequinha. Pinola, mas tinha um outro, Machine Quarta, não sei o que você falava assim, Pascoal. É isso. E assim, em 2 lances, no finalzinho do jogo, ele decide, é a estrela mesmo. O cara é predestinado, o cara é bom, ali aquele momento decisivo, ele chama a responsabilidade. Eu vou te falar, na Libertadores que o Flamengo ganha contra o Atlético Paranaense, o Pedro é eleito, né? É o artilheiro. Mas eu acho que é ele que é eleito o melhor da Libertadores, não? Não, eu tô falando de 19. De 19, o Bruno Henrique é eleito o melhor da Libertadores e ele é... Bruno Henrique foi o rei da América. Não me lembro. Sim. Mas ele é muito protagonista em títulos importantes do Flamengo. Ele realmente é um cara determinante.
E ele tem esse rótulo que o Donan falou, gente. Ele chama esses holofotes para ele. O estilo dele, ele é polêmico, ele é um cara extrovertido mesmo. Então ele ou ame ou odeie, ou fale bem ou fale mal, ele é esse personagem. O Gabigol, ele é ídolo da molecada de outros times. Quantas vezes a gente viu o Gabigol chegando para jogar contra os times, contra os adversários, no campo dos adversários, e os molequinhos querendo ele. Ele é esse ídolo da molecada porque ele tem esse jeito polêmico e chama atenção. Tanto é que a gente está falando aqui dele. Exatamente. Né? Só que o momento dele não é o melhor. Não. O momento dele não é o melhor e a gente está falando dele no estilo Palmeiras. Quero ir. Eu quero conquistar, coisa, eu quero né, ir. O Abel, conta comigo. É titular, é de reserva, eu vou jogar. Qual é a função? Aí é diferente. Aí é diferente. Tetra, eu tenho que fazer o intervalo, mas me diz aqui o filho da Gávea que em 2022 o Pedro ganhou os 2 prêmios. Ganhou o Rei da América e ganhou também o Anel da Libertadores. Intervalo aqui no clube, a gente está voltando com mais. Não sai daí não, hein? Fica aí. Tá rejeitando. O Flamengo... Se eu ouvir o seu argumento, eu já rejeito também, tá? Então, quero ouvir o argumento. Ouça o meu argumento. O Flamengo vai pegar um Atlético Mineiro com a corda extremamente esticada. Isso. Teve jogo aí que foi com 18 menos. Isso contando goleiro, está no banco. 18 atletas relacionados. É uma equipe que, naturalmente, dá sinais de cansaço. Claro, tá jogando com a corda esticadona mesmo. O Flamengo tá também. Imagina... Sai do Zap, Lofredo. O Flamengo também fazendo a lista de eu tô vendo aqui os últimos jogos do Atlético. Eu ia mandar uma mensagem para um amigo meu também, mas depois eu vou fazer isso. Pra gente ver esse negócio do Pedro aí. O Flamengo tá jogando também, você tem razão. Não como o Atlético. E sentiu pouco, tá? A Copa América e desfalques pontuais foram pouco sentidos pelo Flamengo. Mas imagina você pegar uma equipe já cansada... Num segundo tempo de um jogo que vai ser disputado, porque já temos uma rivalidade nacional bem estabelecida, né? Sim. Fortalecida, inclusive, nos últimos anos, e botar um Pedro. Mas o placar vai estar quanto, Mário? Gente, agora olha os últimos jogos do Atlético. Se tiver 2-0... Não, mas tudo bem. Mas assim, eu queria dizer que o time do Atlético, não sei se você já olhou a escalação, assim, mas me parece um time que, ainda que não esteja fazendo... Isso é que eu tô falando, no papel impressiona. Possa fazer. Pode começar Começa hoje. o jogo 1-0, 2-0. Tá? Aí o Pedro vai ter que correr mais. Acho que não vai acontecer. Acho pouco provável. Acho que não vai acontecer. Mas tem time pra isso. Mas tem time pode pra acontecer. Isso. Se acontecer, você pega e fala assim, Pedrão, chega aqui, ó. Tá 2-0 pros caras, tá? Resolve essa bagaça. Faltam 30 minutos, você foi poupado. Não. Tá poupadinho aí, tá tranquilão, agora relaxado. Não, gente, é o Tite, vai não pra vai. dentro desses caras e vira o jogo, né? Mais difícil. E pior, quem entrou como titular na vaga dele, que provavelmente deve ser o Carlinhos, estando nesse 2-0, fica numa situação ainda mais complicada. Mas Mari, vocês estão imaginando que isso vai acontecer. O Galo vai abrir 2-0. Não. Várias possibilidades podem acontecer, principalmente o Galo jogando em casa, com o time que tem. Tá desfalcado, o Otávio pode voltar hoje, o Vargas tá com a questão do voo, mas pode voltar hoje também. O voo tá atrasado. Mas assim, se você pegar o time do Galo, ainda segue muito... Tá sem o Everson no gol, mas mesmo assim ainda segue muito forte. Vamos lá, time do Galo. O Atlético não tem vencido em casa. Então o pessoal tá falando da acústica lá que tá ruim. Porque é verdade. Não, você ouviu um vídeo lá, pelo amor de Deus, é verdade. Isso é verdade mesmo.